Como ensinar o alfabeto de forma lúdica e ao mesmo tempo ensinar habilidade básica para criança autista? Será que é possível utilizar o alfabeto como recurso e não como objetivo? E quais são essas habilidades que a gente pode estimular fazendo uso do alfabeto? É sobre isso que nós vamos falar. Oi pessoal, eu sou a Zeneide, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Estou muito feliz que você está aí. Bom, se você quer ensinar o alfabeto para sua criança autista, mas ao mesmo tempo precisa e quer ensinar habilidade básica, esse vídeo é para você, que é profissional aí da escola, que é terapeuta e atende a sua criança aí no 1 a 1, mas também que é familiar e estimula a sua criança em casa. Então fica até o final que eu vou te dar algumas ideias bem legais e uma coisa bem importante: clareza de como você pode utilizar o alfabeto para ensinar habilidade básica para sua criança. Ah, mas só um detalhe, antes da gente ir direto ao ponto aqui para falar sobre o objetivo desse vídeo, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, já de compartilhar com alguém, não se esquece de comentar aqui, deixar aqui mais algumas ideias, porque isso ajuda o canal a crescer, o YouTube entender que esse vídeo é importante, é relevante e ele mostrar para mais pessoas. E é importante a gente levar esse tipo de conteúdo para mais e mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais e mais crianças, combinado? Então bora lá falar sobre como ensinar habilidade básica usando o alfabeto. Mas antes de ir direto ao ponto central, especial de como ensinar tudo isso, ter uma clareza bem legal, é preciso a gente falar sobre alguns detalhes. A maioria das crianças autistas, elas têm muitas dificuldades ali na comunicação, na fala, na interação, alguns padrões restritos e repetitivos que muitas vezes pode atrapalhar o processo ali de aprendizagem da criança. Isso como um todo, seja na alfabetização, seja no processo de aprendizagem dela e para a vida dela. Então são questões que pode atrapalhar. E para que eu possa fazer uso de recursos, no caso de hoje vamos fazer uso do alfabeto, recurso do alfabeto, para ensinar essas habilidades básicas, nós precisamos ter uma coisa muito importante, que é clareza e intencionalidade. Clareza para saber por que eu estou utilizando esse tipo de material, por que eu estou começando por aqui, por que com o João está sendo assim, com a Maria eu vou fazer diferente. Então, quando eu tenho essa clareza, eu consigo fazer essas escolhas com muita tranquilidade. E eu preciso ter intencionalidade com cada um desses materiais, atividades, brinquedos e brincadeiras, né? Em tudo. Isso faz toda a diferença quando a gente está estimulando, pensando e fazendo ali um planejamento para a nossa criança, principalmente para a nossa criança autista, que tem várias questões envolvidas ali que a gente precisa estimular. Então, seja em casa, na clínica ou na escola, a gente precisa ter sim essa clareza e essa intencionalidade. E que fique muito claro que cada criança é muito única e que o autismo em cada criança também é único, sim. Porque uma coisa é certa, nenhuma criança ela é apenas aquilo que está ali descrito no próprio DSM, né? Que é o manual ali dos transtornos mentais. Então, ali tem todos os critérios, é importante a gente conhecer, é importante a gente estudar sempre. E é por esse motivo que cada criança é muito única, que o meu planejamento para ela tem que ser customizado, tem que ser muito individualizado, tem que ser muito pensado para ela. Não tem como negociar. Ele precisa ser individual para aquela criança, né? Então, se eu pego, como eu falei anteriormente, o próprio DSM tem lá todos os critérios. Ah, então já sei como que o autismo é assim, assim, assim. Mas opa, né? Cada criança ela é muito única, ela vai apresentar isso diferente. Então, se eu sei que é assim, eu preciso planejar diferente. Combinado? Então é isso. Então a primeira coisa que a gente precisa saber e conhecer é aquela criança. Quais são as suas necessidades, quais são as suas maiores dificuldades, mas também quais são as suas potencialidades, tá? Lembrando aqui que eu tô falando de letras, por onde que começa, como que eu faço uso desse alfabeto para ensinar habilidade básica e para criança autista, não podemos esquecer que tem muita criança autista que tem um foco muito grande em letra e número. Então, para essas crianças,
Às vezes a gente esquece e começa ali muito incentivar, porque ela gosta demais, e a gente esquece que a partir disso eu posso ensinar outras habilidades. Então, mesmo para essa criança que ama letra e número, o que você pode fazer, de que maneira que você pode utilizar para ensinar essa criança aquela habilidade que ela ainda não tem. Então, é base, é simples, é dessa maneira, tá bom? Bora lá para as habilidades. Quais são essas habilidades que eu posso ensinar, que eu posso estimular fazendo uso do alfabeto? A gente sabe que são muitas dessas habilidades que a gente precisa ensinar para a criança. São muitas, gente, muitas mesmo. Por isso que a gente precisa ter clareza. Quais são as mais importantes agora? Lembrando que muita criança autista, ela vai ter muita dificuldade no contato visual, na imitação, na atenção, concentração, na troca de turnos. Uma criança que ela não para, ela fica às vezes ou fica muito sentadinha, ou tem crianças que ela não para quieta em lugar nenhum, porque são coisas que incomodam ela e ela não fica naquele ambiente, então a gente precisa estar atento ali, ligadinho nisso tudo. E tem algumas outras questões que também podem atrapalhar, mas eu coloquei aqui, eu tô com a colinha aqui abaixo para eu não esquecer, né? Mas assim, eu coloquei 4 coisas bem importantes que a gente consegue ensinar fazendo uso do alfabeto, tá? 4 coisas. E aí eu vou dar as ideias aqui para vocês por onde que vocês podem começar a fazer uso aí do alfabeto, mas de que maneira, tá? Uma das questões é a motricidade fina. Tem muita criança autista, muita criança no geral que vai ter dificuldade ali na motricidade fina. Uma outra habilidade que é muito importante para a alfabetização, para o aprendizado, para a vida, é a coordenação do olho com a mão. E eu posso muito bem fazer isso utilizando o recurso do alfabeto. Coordenar olho com mão é importante para a escrita, é importante para essa criança olhar o que eu estou falando e mostrando, é importante para ela me mostrar, ainda que ela não fale, mas é muito importante também. É muito importante para ela comer, escovar dente, coisas de vida diária também. Então é muito importante eu estimular a coordenação do olho com a mão. Uma outra questão que a gente consegue fazer isso muito bem, melhorar a atenção e concentração dessa criança, que é uma das coisas que a gente mais fala, ai meu Deus, eu não tô conseguindo fazer essa criança parar muito aqui, a gente consegue, mas nunca se esqueça, abre um parêntese aqui, nunca se esqueça, a gente não consegue, uma criança que ela não para quieta, ela não entra na sala de aula, digamos lá na escola, ou no consultório, ou em casa, ela não consegue se concentrar ali nem um pouquinho, não significa que eu vou usar algum recurso e ela vai fazer plim, e de repente essa criança tá parada, sentada ali. Lembra que a gente tá falando de criança, então ela não vai ficar o tempo inteiro paradinha prestando atenção, não vai ficar. Mas se é uma criança que ela não para em momento nenhum, então você vai observar e em algum momento ela vai ficar ali 2 segundos. Sim, 2 segundos. Daqui a pouco 5 segundos. Daqui a pouco ela começa a ficar 1 minuto. Daqui a pouco essa criança está sentada fazendo alguma atividade 5 minutos. Se ela consegue ficar 5 minutos, ela inicia e finaliza uma tarefa. Então, lembra sempre disso, é um processo, tá? Processo. A gente inicia agora, a gente inicia ontem e é um processo, tá bom? E uma coisa muito importante no processo de aprendizagem, no processo de alfabetização de uma criança autista, é a gente estimular nessa criança o pareamento de coisas, mas aí a gente vai utilizar a letra, vai utilizar o alfabeto como recurso. Então o pareamento, ele é muito importante, ele é um pré-requisito fundamental para a alfabetização da criança. Então sim, a gente consegue fazer isso assim de diversas maneiras, para a criança nem ficar enjoada, de diversas maneiras a gente consegue fazer isso, fazendo o uso do pareamento, estimulando ela a fazer pareamento, para ajudá-la nesse processo de aprendizagem, porque assim ela consegue ficar mais atenta, mais perceptiva de todas essas questões. Então, sim, é muito possível a gente utilizar o alfabeto para estimular essas habilidades todas aqui com a criança, e isso vai fazer diferença na vida dela, pode ter certeza. Agora, a forma que eu vou utilizar isso vai depender muito daquela criança, de que maneira que eu vou ensinar. Então, digamos que é uma criança que tem muita dificuldade na motricidade fina. Qual que é o recurso que a gente mais usa? Quando a criança ela consegue fazer esse uso, porque tem crianças que têm questões sensoriais. Mas a gente faz muito uso de massinha para essa criança apertar, para essa criança fazer bolinha, para essa criança fazer cobrinha, para fazer várias coisas. E é excelente. Mas como que eu posso fazer isso? Utilizando o alfabeto.
Então, quando a gente sabe da maior dificuldade daquela criança, eu posso fazer uso desses recursos. Então, a massinha não vai ser a massinha pura, vai ser aquela massinha sozinha. Eu posso utilizar a letrinha do seu nome, por exemplo, e ela vai fazer o quê? Vai contornar essa letrinha com massinha. Então, para isso, ela precisa enrolar, ela precisa olhar. Então, ali, só nesse momento, eu estou estimulando a coordenação motora fina, a coordenação do olho com a mão, que ela precisa enrolar, ela precisa colocar. Não se esqueça nunca que quando a gente está ensinando algo novo para a criança, ela precisa de suporte, às vezes o suporte total. Eu pegar, fazer, ensinar, seja coisas pequenas para iniciar e finalizar rápido, né? Para não ficar ali o tempo inteiro, faz, erra e aí a criança não vai querer mais. Então, sim, eu posso fazer esse uso. Agora, tem pessoas que já iniciam fazendo com o material impresso, coloca no papel, na mesinha. Às vezes a criança não vai conseguir fazer aquilo. O que você precisa fazer? Utilizar de materiais concretos. Seja com os tapetes, né? Aqueles tapetes emborrachados para você fazer, colocar, cobrir dentro ali, cheio de massinha, para você fazer o próprio pareamento com esses tapetes, para você utilizar um tapete menor, que aí você também já estimula a coordenação motora fina, porque ele é um pouquinho menor para você poder pegar. E aí você vai lembrar que todo esse processo, quando a gente faz com esses materiais maiores, mais concretos, que se faz no chão, quando eu levo para a mesa, que é fazendo essas atividades mais no papel, mais estruturadas, essa criança já vai buscar aquilo na sua memóriazinha que a gente já trabalhou tanto ali, seja no chão, com tapetinho, com várias coisas mais concretas, maiores. Aí sim eu consigo trazer aqui para essa mesinha para ela conseguir fazer. Então, sempre eu conheço essa criança, sei das suas maiores dificuldades e potencialidades e vou trazendo essas coisas para esse ambiente, para poder estimular. Então, essas letras, elas têm em emborrachado, elas têm em madeira, a gente pode fazer com tampinha de garrafa PET, pode fazer em cartela de ovo, posso utilizar um palito de picolé para poder colocar dentro daqueles buraquinhos. Isso tudo estimula o quê? Motricidade fina, coordenação do olho com a mão, o próprio pareamento, a atenção e a concentração. Agora, nunca se esqueça. Eu quero que a criança faça um pareamento de algumas letrinhas. A criança, ela nunca faz, ela tem maior dificuldade. Não coloque para a criança fazer tudo de uma vez, não. Coloque para a criança fazer encaixar 2, 3 letrinhas ali. E aí ela vai conseguir iniciar e finalizar. Eu preciso ensinar para essa criança, aí eu já consigo desenvolvimento cognitivo, que eu vou trabalhar com o quê? Com o quebra-cabeça, com o jogo da memória. E quando eu trabalho com essas coisas, eu também consigo ali a questão da atenção, da concentração, da percepção. E aí também tem a motricidade fina, porque são peças menores. Então, use o recurso, não como objetivo que eu quero ensinar a letra, isso, aquilo, mas use como recurso para estimular essas habilidades das quais eu comentei aqui com vocês. Tá? As crianças e nós mesmos, nós somos muito visuais, então tem muita criança que é muito visual. Então, gente, pelo amor de Deus, já não inicie com a criança com aquela folhinha, né, aquela coisa, aquele material apagado, bem horroroso, bem feio, ou ao contrário, eu quero ensinar a letra A para a criança. E a letra A é do nomezinho dela, mas é uma letra que tem boca, tem olho, tem nariz, tem um monte de cor, tem um monte de coisa nas bordas. A criança não vai fazer. Então tome muito cuidado, inclusive com o tipo de material. Use materiais em que o objetivo está ali de cara. Eu quero aprender aquela letra. É uma letra para poder eu preencher, é uma letra vazada e eu vou preencher, mas que tem apenas aquela letra. No máximo vai ter ali uma imagenzinha para fazer ali uma relação. Mas só. Então tome muito cuidado com materiais que sejam muito feios ou materiais que sejam assim cheios de coisas demais. Aí essa criança não vai aprender. Mas recapitulando, é muito possível sim utilizar o alfabeto como recurso e não como objetivo, um recurso para ensinar habilidade básica. Com ele a gente pode estimular a atenção, a concentração, coordenação do olho com a mão, a motricidade fina. Eu posso utilizar o próprio recurso do alfabeto para esse desenvolvimento cognitivo, para uma percepção melhor, e estimular essa criança a fazer ali quebra-cabeça, trabalhar com o jogo da memória. E aí, olha o pulo do gato, se eu estou trabalhando com algum tema, seja na sala de aula, eu posso, a partir daquele tema, uma criança que ela tem várias dificuldades, ela não consegue fazer.
mas eu consigo fazer para ela um quebra-cabeça, consigo fazer para ela um joguinho da memória para a gente poder brincar, para a gente poder ter essas percepções. Ou apenas trabalhando aquelas letras daquelas imagens que tem naquela história para a gente desenvolver todas essas outras habilidades. Então era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de assistir outros vídeos que eu falo aqui sobre, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, uma live em que eu falo sobre como ensinar as letras para criança autista e uma live sobre pareamentos. Então, eu espero que você tenha gostado, que você daqui tire bastante ideias e tenha essa clareza de como ajudar, de como estimular a sua criança autista. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!